Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês a maior plataforma de gestão para redes de negócios da América Latina, a plataforma Suits. São mais de 1.500 empresas que já utilizam a nossa plataforma para centralizar toda a gestão de pessoas, processos e projetos. Eu queria começar falando do time de RH, como que a gente consegue trabalhar o processo seletivo dentro da plataforma. Aqui no Suits nós temos o módulo expansão, que é um CRM de vendas. Aqui você pode integrar o Suits com os principais canais de captura, Facebook, site e Instagram. Quando você publica ali um formulário para a pessoa preencher o interesse, automaticamente dentro do Suits já é criado um novo lead. Aqui você pode criar as etapas de todo esse processo para acompanhar do interesse até o fechamento do contrato e depois no dashboard a gente consegue verificar todos os principais indicadores. Quantos ganhos, perdidos, quais são os canais, inclusive, que geram mais oportunidades para a equipe do RH. Depois que o processo foi concluído, chega o momento agora de fazer o processo admissional. Para isso, nós temos o nosso gestor de projetos, onde você pode criar um modelo de projeto replicável dentro da plataforma. Nessa tela, a gente consegue acompanhar todos os projetos que já estão em andamento. Então, eu consigo ver o percentual, tarefas atrasadas e tudo mais. E dentro do projeto, eu consigo ver no detalhe como que esse projeto está realmente evoluindo. Aqui dentro, a gente pode separar as etapas por fases e depois atribuir as tarefas aos responsáveis, trazendo o time de recursos humanos, o time do departamento pessoal, o gestor da área e até o administrativo. E se tiver alguma dúvida, dentro da própria tarefa dá para explicar todas as informações importantes e tudo mais. Voltando para a tela inicial, a gente consegue também trabalhar todas as demandas que são geradas dentro da empresa. Então, tudo que é importante e precisa ser sinalizado para as outras áreas, nós conseguimos utilizar o nosso módulo de chamados, que é uma ferramenta prática e intuitiva para conectar todos os setores da empresa. E para abrir um chamado é muito simples, é só selecionar ali em cima novo chamado e depois selecionar o departamento, o assunto e até o tópico a ser abordado. Nesse caso, a gente vai falar aqui com o time de marketing para solicitar um novo conteúdo para publicar no Instagram. Nesse exemplo, a gente pode criar um formulário totalmente ajustável e personalizado. Depois de preencher todas as informações, é só enviar o chamado. Quando o chamado é enviado, não tem problema se a pessoa não estiver na sede ou não estiver com o computador por perto. Porque como a plataforma ela tem a opção do aplicativo, na hora o usuário já vai ser avisado, vai receber a notificação pelo celular, e-mail e tudo mais. Quando o chamado é aberto, a gente tem uma tela de interação que parece com o WhatsApp. Isso deixa a comunicação muito mais simples e muito mais intuitiva. Então a pessoa já sabe como que funciona, onde que ela manda o áudio, onde que ela escreve uma mensagem, dá até para adicionar mais pessoas dentro do mesmo chamado. E além de organizar toda a comunicação, a gente consegue trazer também uma inteligência por trás. Ou seja, quais são os assuntos mais solicitados dentro da empresa, quais são as áreas mais demandadas e até as pessoas com maior número de chamados em atraso. E por fim, a gente consegue ver as áreas que estão com o SLA estourado. Então, o financeiro, por exemplo, não conseguiu resolver os chamados dentro do tempo estipulado. E aqui pode ser duas coisas, ou falta braço na equipe, ou realmente o prazo não está fazendo sentido nenhum com a realidade. Voltando para a tela inicial, nós temos também um módulo de comunicados, para avisar todas as pessoas de alguma informação muito importante. Dentro do Suits, a gente consegue criar um comunicado, selecionar para quais unidades que a gente quer enviar esse comunicado e até as pessoas. Então, depois que eu seleciono as unidades, eu posso filtrar diretamente pelo nome da pessoa, pelo cargo, ou até pesquisando pela qualificação. Nesse exemplo, eu vou selecionar aqui o Rodrigo. Depois de marcar o Rodrigo, é só enviar o comunicado e selecionar se esse comunicado vai ser enviado no momento ou eu vou agendar a publicação no comunicado e assim por diante. Já no título, a gente pode colocar qualquer informação importante. Então aqui vai ser um aviso, né, de uma informação sobre um novo conteúdo que a gente vai lançar dentro da plataforma. Depois é só fazer a publicação. Imediatamente todos os usuários já vão ser avisados e eles são avisados também pelo celular como notificação no aplicativo. Agora, quando ele entra no Suits, a leitura é obrigatória. Ele não consegue usar a plataforma se ele não confirmar o comunicado antes, trazendo mais respaldo e segurança para vocês. Inclusive, se ele quiser rever o comunicado, aparece logo na tela inicial no canto direito, junto com as informações relevantes do módulo de notícias, onde vocês podem criar também um mural de novidades, marcos importantes e assim por diante. Se tem algum arquivo ou algum documento, manual técnico que é importante também compartilhar com todo o time, nós temos nosso disco virtual. Aqui dentro você pode colocar todos os arquivos e até separar os arquivos que são públicos e aqueles que são direcionados para cada unidade, para cada filial dentro do grupo de vocês. Aqui vocês podem criar várias segregações por pasta, título do arquivo e até verificar o nível de download, histórico e assim por diante. Agora, falando especificamente de marketing, não de arquivos, nós temos um módulo específico para essa finalidade. Aqui dentro do Suits, a gente pode criar todos os templates editáveis para abastecer toda a rede. Cardápio, manual, algum template que vai ser impresso na unidade, por exemplo, a gente pode criar isso dentro do Suits e já colocar na tela principal para ficar mais fácil o acesso e quando o usuário acessar, ele consegue trocar com as principais informações. Nesse exemplo, esse produto está disponível em várias opções e preços diferentes por região.
Então a gente pode colocar a opção de preço personalizada, e se o preço não for de acordo com a região, mas for tabelado pela fabricante, a gente pode colocar algumas opções e na imagem da mesma forma. Para a pessoa não colocar qualquer imagem, a gente pode trazer algumas sugestões ali para a pessoa já escolher, ou ela pode fazer o upload, e isso é uma opção que você consegue alterar na plataforma. Depois que tudo for definido, a pessoa consegue fazer o download tanto no formato digital ou no formato CMYK para mandar para uma gráfica, para impressão. Agora, a gente também consegue trazer conteúdos que dependem de aprovação. Então, o usuário consegue editar, só que no final ele tem que mandar para solicitação. E aí, nesse caso, a equipe de marketing vai fazer uma revisão, vai verificar o conteúdo. Se estiver pronto e disponível, eles podem já marcar como aprovado. Se não, a gente pode colocar reprova e explicar o motivo e assim por diante. Na sequência, nós temos aqui uma ferramenta importantíssima para acompanhar o PDV. Então, depois que a gente já abasteceu a rede com os materiais de marketing, é importante verificar agora se a rede está operando dentro do padrão e utilizando o manual da marca. Para isso, nós temos nosso módulo checklist, a ferramenta de inspeção completa que vai trazer para vocês a opção de aplicar, apurar as informações, gerenciar os dados e depois analisar os principais relatórios. Vamos começar então fazendo a aplicação simples de um checklist, uma inspeção de qualidade de rotina, aquelas verificações mais triviais. Primeiro eu vou selecionar a unidade, vou selecionar a categoria e o tipo do questionário e depois a gente inicia o checklist. Se for importante, você pode habilitar algumas informações de validação, como localização e assinatura obrigatória. E na hora de começar o questionário, eu vou começar pelo ambiente, para verificar a organização, limpeza e tudo mais. Já na primeira pergunta, é muito comum esses itens trazer uma dúvida. Então, como que deve ser a organização, vitrine e disposição dos produtos? Nesse exemplo, a gente pode colocar uma informação em texto e também uma foto. Então, a pessoa compara, com a realidade e ela responde se está conforme, se não está. Agora, se estiver conforme, quem garante que realmente vai estar dentro da conformidade que a empresa exige? Nesse caso, a gente pode trazer ali a foto obrigatória. Então, para a pessoa responder sim, ela precisa comprovar que está realmente conforme. Agora, se realmente tem um item a melhorar, a gente pode trazer também o plano de ação como uma solução. Aqui já tem mapeado o que deve ser feito para resolver esse problema, utilizando a metodologia do 5WZH. Então, nesse caso, se a loja não estiver limpa o suficiente ou tiver com a fachada fora do padrão, a gente consegue trazer aqui um plano de ação de bate-pronto. Seguindo para as próximas perguntas, a gente pode trazer também outros modelos de respostas que mais se encaixam naquele cenário, se ou não, conforme ou não conforme, nível de qualidade e tudo mais. E pode parecer uma lista simples de itens, uma lista de indicadores, mas por trás disso a gente pode trazer um peso para cada pergunta e aí, dessa forma a gente consegue entender se essa unidade ela está pontuando dentro ou fora do esperado, ou seja, qual é o KPI de desempenho das minhas unidades. Nesse exemplo aqui, 80% ela está dentro da média, mas ainda tem muita coisa para evoluir. E essas informações elas vão direto para o nosso menu gerenciar. Nesse menu, a gente consegue apurar e validar as informações que foram coletadas lá na ponta. Então, eu consigo verificar os checklists que foram aplicados, os que estavam agendados e todos aqueles que foram feitos, eu consigo verificar o tempo de aplicação, quanto tempo a pessoa gastou para aplicar esse checklist e até as informações que ela trouxe já na aplicação do questionário. Nesse caso, a pessoa sinalizou que tinha um problema e foi criado um plano de ação. Pessoal, o que é importante sinalizar que quem resolve o plano de ação não é quem aprova. Então a pessoa ela pode sinalizar qualquer informação e marcar como resolvido, mas quem aprova sempre é a diretoria. Então, vocês podem exigir uma foto, trazer uma nova data para a pessoa comprovar que realmente o problema foi solucionado. E depois que todo o processo finalizou, nós temos o nosso dashboard, que vai trazer efetivamente o resultado que as unidades apuraram. Então, aqui eu consigo ver que a média de pontos está em 80% e a gente vê que o ranking já mostra para mim as melhores e as piores notas, ou seja, quais unidades que estão evoluindo dentro do caminho que a gente espera. E eu consigo até verificar mais. Eu posso pegar a mesma inspeção e comparar o resultado entre as unidades, porque pode ser que seja comum um item ou outro acabar esbarrando em outras unidades, assim por diante. Nesse exemplo, a gente observa que a limpeza e a organização realmente é uma questão latente na nossa rede. Então, se tem algo a ser melhorado, com certeza é a limpeza e a organização. E ainda é possível verificar o dash de progressão, para verificar se esse item é reincidente em alguma unidade. Nesse exemplo aqui, a gente vê que essa unidade realmente tem uma inconsistência. Ela não consegue manter o processo em dia na parte de limpeza e organização. E na sequência a gente consegue também utilizar outras ferramentas do SUTS para pegar a opinião e a satisfação das pessoas. Então a gente pode utilizar o nosso módulo de NPS para entender a percepção e satisfação dos colaboradores, com o processo de onboarding, com o treinamento, ou até fazer uma pesquisa mais abrangente, pegando uma votação, ou fazer uma pesquisa de clima, votação com o gestor, por exemplo, algum feedback, utilizando o nosso módulo de enquete. Agora falando, pessoal, de capacitação e treinamento, nós temos a nossa universidade corporativa. Aqui a gente pode criar uma trilha de conhecimento para cada função da empresa. Aqui é muito simples, você pode criar o curso e depois associar a uma trilha obrigatória. Dessa forma, o usuário consegue assistir às aulas
por etapas, por módulos. A gente pode criar provas intermediárias até para preparar esse aluno para a prova final, que vai gerar um certificado totalmente personalizado. Já o tipo da aula, você que escolhe. Pode ser vídeo, apresentação em PowerPoint, PDF, o que você achar melhor. E depois que o aluno já concluiu toda a trilha, a gente consegue acompanhar todo o progresso dentro do nosso dashboard. Então ali dentro, a plataforma vai mostrar para vocês de todos os cursos que tem disponível, qual é o percentual que já foi consumido. Nesse exemplo, eu vejo que menos de 1% foi realizado, então o engajamento está muito baixo em relação aos cursos. E eu posso acompanhar esse engajamento tanto por filial, por pessoa, eu posso filtrar por curso obrigatório, ou até realmente filtrar por cargo, para entender quais são os cargos mais engajados dentro dos treinamentos ali. Esse então foi algum dos módulos que nós temos dentro da plataforma para centralizar a gestão de pessoas, processos e projetos. Se você tem alguma dúvida ou quer saber um pouco mais, escaneie o QR Code aqui na tela ou entre em contato com o nosso time através do nosso site. Valeu pessoal, grande abraço!